amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Mais uma vez estamos aqui no nosso programa EBD na web e na sequência dos nossos programas estamos observando a lição de número 4 do nosso trimestre, que tem sido uma bênção, né, para todos nós que apreciamos esse maravilhoso trabalho da Escola Bíblica Dominical. E aqui na lição 4 nós observamos o tema, o trabalho e atributos do ganhador de almas, né? Estamos aqui hoje com a presença dos nossos companheiros que auxiliam o trabalho da EBD na nossa igreja aqui em Abreu Lima e nos trabalhos adjacentes. Conosco está aqui o nosso irmão já conhecido por participar de alguns programas, nosso irmão Leandro, que é o vice-dirigente da IBD ali em Tabajara 1 e também auxiliar de trabalho na igreja ali em Tabajara. E conosco hoje, pela primeira vez, participando do trabalho, está o nosso adjunto e auxiliar também, irmão Fabiano, que coopera dando assistência nas igrejas ali em Águas Compridas, né, como adjunto daquele setor. É uma bênção estar com vocês aqui e com certeza será proveitoso, né, o que nós vamos tratar aqui nesta lição. Essa lição, ela trata do trabalho, né, e atributos do ganhador de alma, e temos os objetivos, né, o objetivo geral, que é compreender o real significado da missão, né, de um evangelista, os seus objetivos específicos, compreender que o evangelista é um ganhador de almas, mostrar os atributos de um evangelista e saber em que consiste o trabalho de um evangelista. Então, nós já observamos no início da nossa lição que o foco maior está voltado para esse dom, né, que é o trabalho do evangelista. Então, o nosso pastor e comentarista, ele inicia citando que ganhar almas é tarefa de todo discípulo de Cristo, e neste sentido somos evangelistas, né? E isso significa que tanto o pastor quanto as ovelhas têm o dever de anunciar a todos em todo tempo e lugar o evangelho que salva, liberta e redime plenamente o pecador. Então aqui no primeiro ponto já observamos evangelista ganhador de almas. Então queríamos assim que o irmão Leandro ele já adentrasse, né, nesse primeiro ponto, falando-nos acerca, né, da definição do que seria esse ganhador de almas, né, esse evangelista que será tão citado nesta nossa quarta lição do terceiro trimestre. Meu pastor, eu quero mais uma vez externar minha alegria e minha satisfação em estar aqui mais uma vez para comentar esta lição tão maravilhosa, agora trabalhando a temática relativa ao tema do evangelismo. Nós estamos aqui com a tarefa, a missão, de não apenas entender no que diz respeito os aspectos teóricos dessa lição, mas também aprender que essa lição ela tem uma natureza muito prática e exige de nós, de fato, uma vivência, não é? Uma materialização daquilo que está aqui, que é justamente a evangelização. Como nós aprendemos na primeira lição, segundo o pastor Claudinor Corrêa de Andrade, evangelização nada mais é do que a prática do evangelismo. Quando você deixa as celeumas, as teorias, e vai para a prática, pregar o evangelho, sai das quatro paredes, aí você, de fato, está fazendo parte, ou cumprindo parte do ídolo do Senhor Jesus Cristo. Esta lição de hoje, ela tem também um aspecto muito importante. O tema dela, como já foi referido, é o trabalho e atributos
do ganhador de alma. É interessante notar que a temática dessa lição, ela já nos chama a atenção para esta palavra, ganhador de almas. Ganhador de almas. O que é um ganhador de almas? Ganhador de almas, segundo o aspecto que a lição vem nos trazer, é um pregador do Evangelho. E ganhador em que sentido? Ganhar para quem? Ganhar para si mesmo? Não. Ganhar para Cristo, não é? Existe aqui o aspecto da cosmovisão, ou seja, o mundo está no pecado e precisa ser alcançado por uma mensagem que traga, na sua essência, no seu escopo, algum tipo de mensagem redentora, que mostre para o homem a situação do pecado no qual ele se encontra e mostre também a saída que ele pode escolher para sair dessa situação, que é a redenção da sua alma. Então, o ganhador de alma é esse que prega o Evangelho, que leva a mensagem da salvação. O ponto central dessa lição diz que evangelista é um dom ministerial, ou seja, alguém que recebeu de Deus uma vocação especial, um presente especial para ter amor, empatia pelas almas e levar a mensagem da cruz, a mensagem da salvação. A definição de um evangelista é basicamente um obreiro vocacionado por Deus, através do Espírito Santo, para proclamar, pregar as boas novas de salvação. A gente vê aqui no tema, né, da lição três características importantes que serão abordados aqui, que é o trabalho, atributos e o ganhador de almas. Então, o senhor se deteve aqui na questão de definir, né, esse ganhador de almas, né, que, observando segundo a nossa lição, está relacionado à palavra evangelista, né, que é originária do termo grego e define o obreiro vocacionado por Deus através do Espírito Santo e confiado à igreja por Cristo, visando a proclamação extraordinária das boas novas de salvação, né? E aqui a gente vê a citação de alguns desses homens, né? Quando é citado Filipe, no texto bíblico em classe, também citado outros personagens no Antigo Testamento, também no Novo Testamento e na história da igreja, homens que até hoje estão na memória, principalmente do povo europeu, sim, né? Como sim. Aqui cita o ministério de Wesley, né? Daniel Berg, Gunnar Wingre, Bernard Johnson, sim. Billy Graham, né? Que é sim. o mais atual desses grandes evangelistas que marcaram. Então, o ganhador de almas, e nós entendemos que ele seja aquele discípulo, não é? Aquele servo de Deus capacitado, não é? Pelo Senhor. Justo. Para a realização desse maravilhoso trabalho. Né? Observamos que no decorrer dos tempos, da história, se destacam esses irmãos, né, que enquadra-se aonde foi falado aqui no ponto central da lição, como dom ministerial, né, ali também Efésios 4:11, capítulo 4, verso 11, é citado que o ganhador, que o evangelista exerce uma função ministerial. Mas eu queria ainda ouvir do irmão Fabiano o que o senhor teria a dizer acerca do ganhador de almas. Primeiramente, eu quero saudar o nosso pastor com a paz do Senhor, amém. Nosso irmão Leandro, amém. E o nosso também telespectador que está do outro lado nos ouvindo, nos dando essa oportunidade de poder adentrar, né? Para poder tão somente dividir, né, esta lição, mais um trimestre, da parte do nosso Deus, como também está da minha gratidão ao nosso Senhor Jesus, pela rica oportunidade de poder tão somente contribuir com esse trabalho tão maravilhoso, de suma importância para as nossas vidas, como também para aqueles que nos ouvem nesse momento. Então, conforme o nosso pastor, ele assim abordou, como também o nosso Leandro abordou, acerca do ganhador de almas. Primeiro, pastor, o que me chama a atenção aqui nessa lição, que tem como tema e base
é o trabalho e atributos do ganhador de alma. Primeiro que o trabalho fala acerca de uma tarefa e atributo fala acerca de um ofício, de uma envergadura que é entregue a alguém que realmente tenha aquela habilidade, aquela envergadura de tão somente ser um pregador do Evangelho, um ganhador de alma. E uma das coisas que me chamou também a atenção aqui é na introdução que o senhor se citou, né, que tão somente o pastor, o evangelista, mas como também o discípulo de Cristo, é dele o dever, é dele a envergadura e a responsabilidade de tão somente proclamar Cristo Salvador, como tão somente também repassar para o pecador o caminho a qual eles precisam para tão somente reconhecer o Senhor de Cristo. Tratando do ganhador de almas, a gente pode ver aqui no segundo tópico sobre o atributo de um evangelista. Primeiro que este homem, este indivíduo, este obreiro, ele é vocacionado por Deus e não somente pelos homens, diferentemente do discípulo, diferentemente no geral como num todo. Então, o evangelista, ele tem uma responsabilidade maior de tratar com vidas e ele precisa, acima de tudo, ter uma chamada de Deus para ser verdadeiramente um evangelista vocacionado pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o que eu acho aqui de interessante é que tão somente o discípulo, como também o evangelista, a tarefa a gente pode dizer, digamos assim, que seja uma tarefa igual, mas que tem um sentido diferente, né? O discípulo, ele tem a responsabilidade, tá certo, de dar o testemunho de sua vida. Já o evangelista, eu vejo de uma forma diferente. É aquele que cuida da estrutura daquele novo convertido. É aquele que, de forma sábia e prudente, aponta Cristo, né, como o Salvador de nossas vidas. Então, o que me chama também a atenção é que esses homens, quando é chamado para esse ofício e para essa envergadura, ele tem que ter no sangue, tá certo, o amor, conforme o autor da lição, ele coloca aqui no primeiro ponto, amor sobre as almas. E um texto que me chama também a atenção, na epístola do apóstolo João, no capítulo 4, versos 7 e 8, que ele diz em suas palavras que aquele que não ama o próximo não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, aqui o tópico que vai adiante, o segundo ponto, também fala de um conhecimento pleno da palavra que este obreiro, que este indivíduo deve ter em suas mãos. Aquela habilidade como teve Filipe, né, com a palavra de Deus. Então, são realmente coisas importantes que a gente denota em um obreiro, em um evangelista, que se faz necessário que ele realmente produza para a glória de Deus. Nesse segundo ponto, a gente observa aqui, né, nos atributos, né, de um evangelista, que é um dos temas principais, né? A gente viu aqui trabalho, né, os atributos e o ganhador de almas, né, que não poderíamos deixar de fora. E dentro de atributos, né, de um evangelista, nós observamos que há uma necessidade de se esclarecer, né, de maneira mais minuciosa os atributos, que aqui está relacionado em 4, né, mas são muito mais. Sim. Por exemplo, antes desses 4 atributos, eu vejo um que é a convicção, né, da salvação, ou seja, da sua conversão, né? Porque ninguém pode falar de algo que não se tem convicção. Então, eu observando algumas literaturas evangélicas, a gente encontrou também esse atributo, não é, de um evangelista. Imagine um evangelista, né, um pregador do evangelho, um proclamador, anunciador de boas novas, falar de algo que não tem convicção, não é? Então, para mim, esse segundo ponto é algo que chama muito a nossa atenção, né? Eu vi aqui citando, por exemplo, o amor pelas almas, né? O texto, a lição diz que Paulo tinha um amor tão grande pelas almas que por estas chegava a sentir dores intensas como se estivesse a dar filhos à luz, não é? Então, aquela paixão, né,
pelos leitores evangélicos, o Oswald Smith, Sim. né, No Clamor do Mundo, e tantos outros que expressam, não é, esse amor, e talvez esse atributo esteja faltando na vida de alguns evangelistas, de alguns anunciadores de boas novas, de alguns ganhadores de alma, né? Às vezes encontramos um mecanismo, algo parece automatizado, né? De alguém que vai em busca das almas por ser hoje um status, né? Eu sou um ganhador de almas, eu sou uma pessoa que ganho almas. Hoje eu ganhei 10 almas, 20 almas. E às vezes esse mecanismo, ele ofusca esse atributo de amor às almas. Então Paulo, ele tinha amor, não é, tão grande a ponto de sentir dores intensas, e por essa razão afirmou que não poderia deixar de anunciar o Evangelho. Foi esse amor que constrangeu Filipe a evangelizar Samaria e dirigiu-se ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza para falar com o etíope. Então, esse amor pelas almas, né, as almas, ele com certeza é um atributo muito forte. Eu acredito que o comentarista, ele pegou aqui os atributos mais fortes, né? Mais intenso no que diz respeito a essa vocação, porque eu acredito que não há um ganhador de almas que não tenha esses atributos sendo mostrado diante das suas atitudes. Não que ele vá mostrar, né, mas que aquilo que ele exerce é contemplado, né, as pessoas notam essa paixão, esse amor pelas almas. Então, partindo desse ponto de vista, irmão Fabiano, irmão Leandro, a gente vê a necessidade, né, de alguns evangelistas obterem esse atributo. E como seria possível, né, a gente ter esses atributos, Leandro? Talvez alguém que detenha esse cargo, né, essa função, esse nome, porque quando a gente fala de evangelista no sentido de atributos e obreiro chamado para o ministério evangelístico, a gente está indo além do que se diz respeito a uma hierarquia eclesiástica. Nós estamos aqui nesse ponto observando os atributos, né, daquele que de fato trabalha com essa função, né, de ganhar almas, de pregar o evangelho, de anunciar boas novas. Então, o que o senhor tem a dizer desse atributo que eu achei tão interessante a gente parar um pouco para meditar, Leandro? Eu acho que, em primeiro lugar, nós temos ou devemos reparar que esta lição ela está construída em torno da figura de um personagem bíblico de grande envergadura, que é o diácono Filipe, né? A leitura bíblica em classe se encontra em Atos capítulo 8, a partir do versículo 26 até o versículo 40, e nos narra a história de Filipe, o diácono Filipe, pregador do Evangelho. Outra coisa que é importante notar para responder sobre quais atributos devem ser inerentes ao evangelista e qual é a forma de adquirir esses atributos que são essenciais para o desenvolvimento do papel de um evangelista. É importante notar que ainda no primeiro ponto, voltando um pouco, no terceiro subponto, quando o comentarista ele comenta sobre o evangelista em o Novo Testamento, ele diz que na igreja primitiva o primeiro discípulo de Cristo a receber o título de evangelista
foi o diácono Filipe. E aqui ele cita Atos capítulo 21, versículo 8, onde o texto diz claramente que Filipe, ele era um evangelista. Todavia, o ponto central da lição nos diz que evangelista é um dom ministerial. Ou seja, é um presente, como eu disse no início, é um presente que Deus dá ao homem para que ele possa ter condições de desempenhar uma função essencial para o reino de Deus. Devemos fazer aqui, então, uma distinção entre igreja como organismo e igreja como organização. Igreja como organização, nós podemos ver, nós podemos participar, nós podemos nos cadastrar, ter a carteira de membro de uma igreja A ou B. São as grandes e as muitas denominações, são organizações humanas. E não tem nada de mais de errado nisso. Mas a igreja também é um organismo, é o corpo de Cristo, é a igreja universal dos primogênitos de Deus, aqueles que foram redimidos, salvos, justificados e agora vivem uma nova vida com Cristo. Esta igreja universal, ela faz parte e é parte integrante do reino de Deus na terra. O ganhador de almas é alguém que faz e presta um trabalho, não apenas à igreja local. Isso ele faz também, mas como que por tabela. Ele faz um trabalho essencial para o reino de Deus, porque à medida que ele prega o evangelho, anuncia as boas novas de salvação, e aquele que está no pecado ouve essa mensagem, é impactado, e passa então, depois de ser impactado por essa palavra, a viver uma nova vida, o evangelista, contribuindo para o reino de Deus como um todo. E Filipe, ele era um diácono, no sentido institucional da palavra, porque ele foi separado como diácono. Isso nós podemos conferir em Atos dos Apóstolos, capítulo 6. Muito claramente isso pode ser visto quando houve uma murmuração dos gregos, diz a Bíblia, contra os hebreus. Diz a Bíblia que as viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E então os 12, o colégio apostólico, convocando a multidão de discípulos, ou seja, a congregação, os crentes, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos às mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Eram 3 os critérios fundamentais para desempenhar este importante negócio. Primeiro, a Bíblia deixa muito claro aqui, é ser cheio do Espírito Santo. Nós vamos, com certeza, entrar nesse ponto mais adiante, porque essa também é uma das qualidades essenciais do evangelista, ser cheio do Espírito Santo. Mas aqui está ainda no horizonte do diaconato. Ser cheio do Espírito Santo, de sabedoria, não é? E ter uma boa reputação. Ter boa reputação, ser cheio do Espírito Santo e ser cheio de sabedoria. 7 homens foram apresentados pela congregação. É lógico que na igreja primitiva, a congregação tinha um papel, uma participação muito ativa, muito viva. Tanto que a própria igreja, guiada por esses critérios que os apóstolos deram, iluminados pelo Espírito Santo, apresentaram ao colégio apostólico 7 homens que a igreja podia dar testemunho que estavam enquadrados nesses 3 grandes critérios. Entre eles estava o Filipe. Isso no versículo 5 diz o seguinte: e este parecer contentou a toda a multidão, e elegeram a Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Estevão também se destacou entre esses 7. E Filipe, ou seja, Filipe aparece aqui separado pela igreja, aprovado pelo colégio apostólico como um diácono, cheio do Espírito Santo. Então, por isso que a nossa lição ela vai dizer o seguinte: o título de evangelista foi... o primeiro discípulo de Cristo a receber o título de evangelista foi o diácono Filipe. E isso não porque deixou de ser diácono, continuou sendo diácono, mas no desempenhar do ministério que ele recebeu de Deus, nas atribuições que ele recebeu de Deus, com as ferramentas que ele recebeu de Deus, por ser cheio do Espírito Santo e pregar o evangelho com autoridade, com ousadia, a Bíblia diz que ele foi chamado de evangelista, um ganhador de alma. E a lição ainda diz o seguinte: o evangelista, na introdução, voltando ainda mais um pouco, não pode ser um ganhador de almas eventual. Ou seja, não é simplesmente sair uma vez por semana para pregar o evangelho. Não é pregar uma vez ou outra o evangelho. É alguém que sente, na verdade,
uma sede muito grande por pregar o Evangelho, sente a dor das almas que estão caminhando para a perdição. Por isso que o segundo ponto da nossa lição, o pastor Claudionor Corrêa de Andrade colocou como o primeiro grande atributo do evangelista o amor às almas. Porque evangelista não é simplesmente aquele que evangeliza uma vez ou outra, é aquele que sente no seu coração a dor das almas que estão andando para a perdição. E Filipe era alguém que não evangelizava de forma, digamos assim, momentânea. Era alguém que estava dedicado para pregar o evangelho. Ele diz aqui, mas alguém que proclama o evangelho de forma concentrada, metódica e com objetivos bem definidos. Aí, para encerrar minha fala, pastor, respondendo também à colocação do senhor sobre como o cristão ele pode adquirir esses atributos, que a lição ela aqui elenca 4 principais. O primeiro, amor às almas. Segundo, conhecimento da palavra de Deus. Terceiro, espiritualidade plena. E por último, disponibilidade. É mistério dizer o seguinte, que Filipe, no início, né, e eu me permito aqui fazer uma certa crítica, quando diz aqui no primeiro ponto, amor às almas, diz que Filipe foi pregar, evangelizar Samaria, porque ele foi levado por um grande sentimento de amor. Todavia, se a gente for ler o contexto, de fato, Filipe foi um grande evangelista. Isso aí não tenha dúvida, um grande pregador do evangelho. Mas o contexto do capítulo 8 diz que a igreja de Jerusalém, da qual Filipe fazia parte, ela estava muito concentrada, estava reservada. Vale salientar que a igreja primitiva era constituída, sobretudo, de judeus. E os judeus ele tem um sentimento muito nacionalista, muito exclusivista, como nós vimos ao estudar a carta de Paulo aos Romanos, o sentimento, até a abordagem genealógica da salvação. E a Bíblia diz, para a gente fechar essa parte aqui, que o capítulo 8 de Atos começa com a figura de um homem que estava perseguindo a igreja, que era Saulo. Diz a Bíblia que consentiu na morte de Estevão, e diz a Bíblia que naquele dia fez-se uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, uma grande perseguição. Ou seja, esses homens aqui estavam em Jerusalém, estavam fazendo a obra de Deus em Jerusalém, mas ainda não tinham se despertado para o ídolo de Cristo às nações, não é? Sobretudo aos samaritanos. Inclusive tem um livro do pastor José Gonçalves, ou melhor, não do pastor José Gonçalves, me fugiu agora o autor, mas o título do livro é E Samaria, não é? E Samaria, ou seja, temos que nos lembrar de Samaria. Diz aqui, fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, e todos foram dispersos pelas terras da Judeia e da Samaria, exceto os apóstolos, porque Filipe aqui não era o apóstolo, Filipe era o diácono do capítulo 6. E uns varões piedosos foram enterrar Estevão e fizeram grande pranto. Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas, arrastando homens e mulheres, os encerrava na prisão. Aí o versículo 4 deixa claro, mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. Ou seja, Filipe, no início, ele teve que ser despertado também pelo sofrimento, pela perseguição, para ir pregar o evangelho. Ou seja, eu acredito que no início, Filipe não foi motivado por um sentimento, digamos assim, de preocupação, de amor pelos samaritanos, mas foi necessário Deus permitir que a igreja sofresse uma grande perseguição, para que o próprio Filipe se despertasse, ou digamos assim, despertasse o dom de Deus que já havia nele, para pregar a palavra de Deus em Samaria. E dali para frente, usado de forma tremenda, através do Espírito Santo de Deus. O segundo atributo, observamos aqui o conhecimento da palavra de Deus, que também é imprescindível na vida de um evangelista, não é? O conhecimento da palavra, ele é relatado pelo apóstolo Paulo, né, fazendo uma comparação de um manejar, né, em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15, né, procura apresentar-te a Deus aprovado, né, como que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Então, é também um atributo que precisa estar afiado, né? A palavra manejar no grego quer dizer dar o corte certo, né? Então,
o evangelista, com um atributo de um evangelista, ele precisa ter o conhecimento, aqui cita, né, profundo da palavra de Deus, né? E mais uma vez Filipe, como exemplo, soube como conduzir a Cristo, o mordomo Mor de Candace, né? Que de volta à Etiópia vinha lendo o profeta Isaías e não tinha compreensão desse texto. Aí a gente medita, se Filipe ele não conhecesse essa passagem, será que daria tempo para que ele estudasse, para explicar para esse etíope o que ele desejava naquele momento? Então, há uma necessidade de um conhecimento de Deus de maneira profunda, né? De maneira que ele possa manejar bem a palavra da verdade, saber aquilo que ele vai falar, aquilo que ele vai dizer, ou responder com bastante convicção. Então, a gente queria ver também o irmão Fabiano comentar conosco esse segundo atributo, conhecimento da palavra de Deus, né, que é necessário na vida de um evangelista, de um ensinador, de um que transmite, né, aquele que transmite a palavra de Deus. O que é que o senhor tem? Meu pastor, é algo bastante interessante e o apóstolo Paulo deixa isso bem claro quando ele escreve a Timóteo, na sua segunda carta, capítulo 2, verso 15, ele diz que o obreiro de Deus ele tem que se apresentar de forma prudente, sábia, né? Sem nenhuma mancha, não é isso? O que é que eu entendo desse texto? Paulo procura afirmar a Timóteo acerca da conduta deste obreiro, né? A forma que ele manuseia a palavra, a forma que realmente ele administra a palavra de Deus para com a igreja do Senhor. Então, Paulo deixa bem claro a Timóteo, de forma clara, à luz da Bíblia, que aquele obreiro deveria ter um certo cuidado, tá certo, como um evangelista da casa do Senhor, os cuidados acerca da administração diante da palavra, o cuidado com a igreja do Senhor, como também com a sua postura e a sua conduta. Então, um evangelista que tem realmente as credenciais do Espírito Santo, ele se preocupa com isso e automaticamente, né, ele expõe isso para a igreja, como o nosso irmão Leandro falou, a igreja ela tem um papel fundamental, né, porque é os olhos do Senhor aqui na terra, é a igreja, porque o Senhor ele deixou aqui como agência a sua igreja, né? Então a igreja é os olhares do Senhor aqui na terra. Então o obreiro, o evangelista realmente que tem essas credenciais, ele se preocupa com isso, né? Em ter realmente o manuseio, a habilidade com a palavra, o compromisso com a obra do Senhor. É verdade? Então Paulo ele enfatiza, ele deixa claro para diante daquele pastor tão jovem que era Timóteo na época, os cuidados que o mesmo deveria ter acerca disso. Uma das coisas também que me chama a atenção, pastor, é que Filipe, ele demonstrou isso, né? Quando o mesmo ele se espelha no apóstolo Paulo. Aqui eu deixo bem claro que, conhecendo profundamente a palavra de Deus, Filipe soube como conduzir a Cristo. Observe que aqui fala de uma conduta, né? Alguém que realmente tem um interesse, tá certo, de administrar algo, né? Aqui no caso a palavra de Deus. Então Filipe ele teve esse cuidado, ele teve essa visão, podemos dizer assim, de Deus, tá certo, através da palavra, e ele conseguiu ali realmente repassar para aquele homem que ele encontrou ali no caminho e repassou realmente o conteúdo da palavra de Deus. Então o obreiro, o evangelista que é chamado por Deus, que recebe aquela envergadura, que recebe aquele dom, porque é um dom ministerial, conforme a lição deixa bem clara, tem que ter realmente esses cuidados, tem que realmente ter essas preocupações de realmente ter isso como primícia na vida, um verdadeiro evangelista. No capítulo 2 de 2 Timóteo, o apóstolo Paulo ele faz uma tipologia, né, do soldado romano, ali comparando algumas coisas, tanto em 2 Timóteo como em Efésios 6, o apóstolo sempre faz as comparações. E eu observando e meditando nessa expressão que até está aqui na nossa lição, onde
o anúncio do Evangelho de Cristo exige do evangelista um perfeito manejo da palavra de Deus. E apegando-me à palavra manejo, né, com certeza o apóstolo está se referindo a uma espada, né? E diante de uma batalha onde um soldado não sabe manejar a espada, com certeza ele fará ele trará graves prejuízos, né? Tanto em exercer a espada em uma guerra, em uma batalha contra o inimigo, como também em alguma atividade, eu não vou dizer espada, no caso vou dizer uma faca, algo cortante, não é? Então ele pode até se ferir com isso. Então o fato da exigência do manejo perfeito da palavra é para que talvez ele não fira a si mesmo e não fira aos seus ouvintes. E uma vez eu vi uma palavra de um pastor dizendo que a gente não podemos ser Pedro para cortar a orelha do soldado. Né? Nós temos que dar o corte, senão nós não fomos chamados para cortar ouvido, para cortar orelha, né? Nós fomos chamados para manejar bem, né, a espada e dar o corte certo, na hora certa, a ponto de trazer um efeito como esse aqui do capítulo 8 de Atos, né, através do evangelista Filipe. Um outro ponto aqui é a espiritualidade plena, mostrando que Filipe era um homem cheio do Espírito Santo, né? Isso também, esse atributo não pode deixar de ser observado na vida de um evangelista, e aqui o batismo com o Espírito Santo é imprescindível ao exercício eficaz do ministério evangelístico. Eu costumo dizer, às vezes, para os irmãos que não foram batizados com o Espírito Santo ainda, que o batismo com o Espírito Santo não é para amanhã, é para hoje, né? É uma promessa feita para os dia presente, né? Sabemos que há anos, há séculos atrás, que esse dom, né, do Espírito Santo, esse revestimento de poder tem sido alcançado por aqueles que têm proclamado o Evangelho. Eu lembro-me de um texto em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, depois de uma forte perseguição, a Bíblia relata que eles, cheios do Espírito Santo, começavam a anunciar a palavra de Deus com ousadia. Ou seja, depois de uma perseguição, depois de uma afronta, quem sabe de tortura, né, eles oraram a Deus para que Deus desse mais ousadia a eles. Então a gente vê aí que a espiritualidade na vida de um evangelista, ela é fundamental como atributo, né, na vida desse homem. Por fim, nós vemos aqui a disponibilidade, né? Embora, ainda falando de Filipe, fosse casado, Filipe estava sempre disponível a cumprir com excelência seu ministério. E aqui é citado 4 lugares diferentes por onde ele passou, né? Que é Samaria, Gaza, Azoto e Cesareia. Esses quatro lugares ele havia articulado, e é citado que nem por isso descuidou de sua família, pois suas quatro filhas eram profetisas. Então, meus irmãos, nós observamos, ainda que a gente sabe que tem muitos outros atributos, como o testemunho cristão, não é? Como a oração, né? Ser constante em oração, como também estar sempre atualizado, o evangelista, o ganhador de almas. Há uma necessidade de atualização na vida dele, no sentido do que diz respeito
as estratégias de evangelismo, até porque com o passar do tempo a gente precisa criar estratégias, não é, de evangelização. Nós vemos também a necessidade de uma boa apresentação, né, e asseio pessoal, né, da parte do evangelista, conhecer as desculpas, né, que as pessoas utilizam para fugirem da verdade do Evangelho, estar bem preparado, né, para uma articulação com as pessoas que ainda não foram alcançadas pelo Evangelho. E por fim, nós vemos o terceiro e último ponto aqui, o trabalho de um evangelista. Então, dentro dos 3 subpontos, nós vemos aqui a proclamação do Evangelho, a apologia da fé cristã e a integração do novo convertido. Então eu vou deixar com o irmão Leandro para que ele faça um comentário dentro desse nosso terceiro ponto no que diz respeito ao trabalho de um evangelista. Muito bem, pastor. Nós podemos explicar esse terceiro ponto sobrepondo esses 3 pontos, né? Proclamação do Evangelho, apologia da fé cristã e integração do novo convertido, ao próprio ministério de Filipe. Primeiro, nós devemos aqui, eu acredito que é importante advertir as pessoas que estão nos ouvindo para terem cuidado no que diz respeito a levar ao pé da letra o que está aqui na lição, porque nós estamos falando aqui de proclamação do Evangelho. No início da lição, né, eu li aqui, na verdade prática, está escrito que a missão do evangelista é falar de Cristo a todos, em todo lugar, em todo tempo e por todos os meios possíveis. Isso é verdade, mas é uma verdade que nós temos que colocar aqui entre aspas, né? Porque, como nós estamos vendo aqui, o evangelista não é alguém que simplesmente, eu vou pregar o Evangelho e vou falar de Cristo e vou sair por aí falando de Cristo de todo jeito. O evangelista ele tem um propósito e ele deve ter um método. Está também dito aqui na lição que nós lemos que o evangelista, apesar de não ser uma pessoa que prega o Evangelho de forma circunstancial, eventual, ele sempre está empenhado na pregação do Evangelho, também está dito aqui que ele prega o Evangelho de uma forma concentrada, de uma forma metódica e com objetivos bem específicos. Então, a ideia de se preparar para pregar o Evangelho e proclamar o Evangelho é uma noção que nós temos que levar a sério. Ou seja, eu já vi pessoas que disseram assim, nós vamos pregar o Evangelho em tempo e fora de tempo, então isso justifica o crente ele tomar todo tipo de atitude inconveniente, mal educada, que muitas vezes o resultado é inversamente oposto àquele pretendido, que é alcançar as pessoas com a mensagem do Evangelho. Outros pegam trechos isolados, quando dizem, se perturbem todos os moradores da terra, e sai por aí gritando e tomando métodos que às vezes não ajudam, né? E dizendo, mas o crente ele tem que realmente provocar mesmo. Isso não está na Bíblia. O crente, o pregador do Evangelho, ele não precisa provocar, ele não precisa desacatar, ele não precisa desrespeitar as autoridades, nem a educação que convém, mas ele tem que pregar o Evangelho usando de estratégias corretas. E para isso ele tem que saber a hora certa de falar, o momento certo de falar, a quem falar e como falar. Porque o pregador do Evangelho deve conhecer a sua mensagem e deve também conhecer a quem ele está falando, né? Pregar o Evangelho para uma criança não é a mesma coisa de pregar o Evangelho para um adolescente, não é a mesma coisa de pregar o Evangelho para um adulto, um ancião, né? Existe todo um contexto social e inclusive econômico que influencia na natureza da pregação e da proclamação do Evangelho. Tudo isso o pregador do Evangelho tem que saber, não é? Conhecer muito bem a Bíblia, como já foi falado, não é? Tem uma frase do Charles Spurgeon que ele diz que ele ficava alegre quando via uma Bíblia muito surrada, uma Bíblia muito judiada, porque ele disse que normalmente um pregador que anda com a Bíblia muito surrada, muito anotada, muito grifada, é alguém que na verdade tem uma alma muito boa. Ou seja, a alma da pessoa
Enquanto que a Bíblia está bem surrada, a alma está saudável. Por quê? Porque esse é sinal que ela está lendo a Bíblia, que está pregando a palavra, que ela está, de fato, estudando, se preparando para falar uma mensagem contextualizada na Bíblia, não é? E eu abro aqui um parêntese para contar uma experiência própria, de que muitas vezes, mais de uma vez, muitas vezes, eu voltando da universidade, eu vi no metrô um senhor que pregava o evangelho de uma forma que chamava a minha atenção. Ele abria a Bíblia e citava muitos versículos, e quando ele abria a Bíblia, dava para nós vermos que a Bíblia dele estava toda grifada, anotada, os versículos anotados de caneta, ou seja, ele se preparava para pregar o evangelho e pregava de uma forma muito agradável. Ele falava com conhecimento de causa. Ele falava da criação, falava da queda, falava da redenção e falava da glorificação da vinda de Cristo, ou seja, ele estava a par da cosmovisão cristã. Então, se preparar para pregar o evangelho. O próprio Filipe, ele não poderia ter pregado para aquele eunuco se ele não tivesse uma preparação. A lição diz que aquele eunuco era um homem gentil, estava lendo o profeta Isaías. Se ele era um gentil e estava lendo o profeta Isaías, muito provavelmente ele não estava lendo nas escrituras hebraicas. Ele estava lendo nas escrituras gregas, né, na versão da Septuaginta. E Filipe, ele ali então, explicou aquele texto do profeta Isaías mediante a tradução que aquele eunuco estava lendo, que não era no hebraico, era no grego. Filipe, ele conhecia o grego. Ou seja, ele tinha a ciência de que ele precisava ter algumas aptidões, algumas competências que seriam fundamentais e ajudariam na pregação do evangelho. Entra então o segundo ponto, que diz apologia da fé cristã. Porque quando aquele eunuco estava lendo aquelas escrituras hebraicas, alguns judeus, inclusive, a entendiam como se referindo ao próprio profeta Isaías. E o pregador do evangelho, ele deve conhecer as escrituras, e por conhecer a escritura, ele vai desmanchar todo tipo de mau entendimento, de falso entendimento e de desentendimento que, porventura, possam surgir de uma leitura apressada da escritura. Não é verdade? Então, Filipe, ele mostrou, não, o texto aqui do profeta Isaías se refere não ao profeta, mas a um profeta maior, que é Cristo, que levou sobre si o pecado da humanidade. Então, à medida que Filipe pregou o evangelho, expôs a mensagem da salvação, ele também fez uma defesa da fé, uma defesa mostrando que Cristo, ele era aquele acerca do qual o profeta se referia. E por último, integração do novo convertido. A Bíblia diz que depois que Filipe pregou o evangelho, mostrou a quem se referia aquele texto nas escrituras gregas, e porque conhecia as escrituras do Antigo Testamento, diz a Bíblia que Filipe disse: o que te impede que seja batizado? E ali, aquele homem foi batizado por Filipe. O batismo cristão é o maior símbolo de integração, ou seja, entrada no corpo de Cristo. No corpo de Cristo, que é a igreja no sentido visível, que nós acreditamos assim, porque para entrar no corpo de Cristo como organismo é necessária a fé, mas o batismo em águas é a declaração pública de que você foi alcançado pela salvação e agora você faz parte de um povo que está no meio de um povo, mas um povo diferenciado. Então, integrar o novo convertido também é papel do evangelista. Ele deve integrar. Por isso que a Bíblia diz que Jesus, ele não apenas se restringiu em dizer ide pregar o evangelho. Ele disse ide pregar o evangelho e fazer discípulos de todas as nações. Fazer discípulos, ou seja, não é apenas pregar o evangelho, não é apenas ter uma agenda anotado quantas pessoas se converteram. Mas já essa semana, como o pastor acabou de há pouco a referir, essa semana 10 pessoas se converteram, 15 pessoas se converteram, 100 pessoas se converteram. E onde estão essas pessoas? Né? Qual foi o fim que essas pessoas levaram? Elas aceitaram a Cristo e depois, quem cuidou dessas almas? Então, integrar, inserir, cuidar e discipular. Então, nós vemos aí que o papel de um evangelista não é apenas a pregação do evangelho, né? Chega lá, pregar e tudo certo, né? Tem outros papéis, né? Como a parte apologética, né? A defesa da fé e a questão da integração do novo convertido. A gente vê no nosso meio, né? Os itinerantes, Sim. que não temos nada contra, e que chegam, pregam a palavra e vem aquela multidão de almas. E me permitam, os caros irmãos que nos acompanham,
a crítica no ponto de vista de se intitularem como grandes ganhadores de almas, né? E através daquele trabalho, daquele movimento, que por trás de tudo aquilo ali teve uma preparação, teve oração, teve evangelização, há um grupo de discipuladores ali para orientar os irmãos, né? Então, não é de fato o trabalho em torno da pregação que denomina um evangelista, somente a pregação do evangelho, mas também a defesa do evangelho. Eu acredito que você teve muitas experiências, né, na faculdade, principalmente por cursar uma disciplina dessa tão polêmica, né, que é filosofia, e com certeza houve, né, aqueles embates para o desmerecimento, né, da fé, das nossas convicções. E a gente, como um bom evangelista que trabalha para o Senhor, no momento oportuno, a gente traz os nossos respaldos, né, em busca da defesa. Não que vamos atrapalhar a aula de um professor, de uma professora, mas no momento oportuno sabermos defender a nossa fé. Então, eu queria que nossos irmãos trouxessem suas considerações finais, né? Nosso irmão Fabiano e depois o nosso irmão Leandro, para a gente concluir. É importante deixar claro, pastor, aos amados que nos ouvem neste momento, e também aquele que é professor da escola dominical, para que ele possa abordar de forma clara para seus alunos a importância dele repassar em sala de aula, né, o dever de um evangelista, como também de apontar as qualidades dos mesmos, como também deixar claro que esses homens que são vocacionados por Deus têm que ter uma forma equilibrada à luz da Bíblia. Então, somos gratos a Deus pela rica oportunidade que o Senhor tem nos dado, ao Senhor, pastor, ao nosso irmão Leandro, né, e ao telespectador que nos ouve nesta noite, né, e assim fica assim a minha gratidão. Amém. Amém, pastor. E nas minhas palavras de considerações finais, eu quero mais uma vez enfatizar esta verdade prática, não é, que diz que nós devemos falar de Cristo a todos, em todo lugar, em todo tempo e de todos os meios possíveis. Acho que essa lição ela vem mostrando de forma mais minuciosa que o evangelista, ele, de fato, ele tem que pregar o evangelho todo, em todo momento, a todas as pessoas, mas sempre colocando entre a palavra todos as aspas, não é? Porque eu não sou contra quem prega nos ônibus, nos metrôs, isso aí, pelo contrário, eu acho isso maravilhoso. Pessoas que pregam nos hospitais, pessoas que pregam nas universidades, inclusive na universidade eu faço parte de um grupo, pessoas que estão ali com o propósito de falar de Cristo, mas nós temos que entender de uma vez por todas que pregar o evangelho também envolve uma estratégia, ou seja, pregar o evangelho em um hospital é diferente de pregar o evangelho em uma universidade, é diferente de pregar o evangelho, evangelismo pessoal, é diferente de pregar o evangelho em um ônibus ou em um metrô. Não é? Então, para todo lugar existe, na verdade, formas diferentes de se falar uma mesma mensagem. Não é? Sobretudo na universidade, como o pastor fez referência, não é necessário, de fato, nós que somos cristãos, ao chegar lá, atrapalhar a aula ou, de repente, abrir a Bíblia e dizer Jesus está voltando, aceita, porque isso, na verdade, não vai funcionar. Não vai. Isso, na verdade, vai dar um ar de mais negativo ainda do evangélico, como alguém que é fundamentalista, alguém que é extremista, alguém que é cego, que tem uma mente fechada. Eu acho que o cristão na universidade, uma das grandes estratégias que ele pode ter é, de forma adequada, desconstruir todos os espantalhos, essa é a expressão que nós usamos, os espantalhos retóricos que são construídos em torno do que é o cristianismo, que na verdade não corresponde ao cristianismo verdadeiro. Até aqui, esses anos que eu estou na universidade, eu tenho visto
grandes homens se levantando com grandes argumentos, grandes entre aspas, contra o cristianismo, mas que na verdade não são contra o cristianismo, são contra uma forma de entendimento do que seja o cristianismo, que na verdade não corresponde ao cristianismo verdadeiro. E só o fato de alguém pedir palavra educadamente, dizer, professor, essa sua ideia do que seja o cristianismo, que você está criticando, a sua crítica é pertinente, mas o cristianismo não é isso que o senhor está criticando. O senhor criou um falso cristianismo, que nós chamamos de espantalho, está atacando esse espantalho, mas esse espantalho não é o cristianismo. Quando você traz à luz o verdadeiro cristianismo, aquilo dali vem um impacto. Ou seja, você não precisou abrir a Bíblia e dizer que Jesus está voltando, mas só pelo fato de você mostrar a verdade, você está evangelizando. Então, falar da verdade também é pregar o Evangelho. Então agradecemos aos nossos irmãos, Deus abençoe vocês e mais uma vez concluímos o nosso programa EBD na Web com a participação do nosso irmão Leandro, do nosso irmão Fabiano. Deus abençoe e até uma próxima oportunidade.